E aí, people, tudo bom? Hoje eu resolvi falar no meu quadro aqui de estreia sobre uma coisa muito importante, um símbolo muito importante para a Irlanda, que é a harpa irlandesa. Não sei se vocês já conhecem, quem mora aqui, né, mesmo quem mora aqui há pouco tempo, sabe e já viu a harpa irlandesa em muitos lugares, né? Já deve ter visto ela em bandeiras que às vezes eles põem no leaf, já deve ter visto ela em cartas do governo, até carta do banco às vezes vem, né? Então resolvi falar um pouquinho da história desse símbolo, de como essa harpa, que é um instrumento, se tornou um símbolo da Irlanda. Pois bem, mesmo sendo um instrumento muito importante, né, um símbolo muito importante, existem poucos registros de onde a harpa se originou. Então acredita-se que existem, na verdade, duas teorias que falam sobre isso. Uma delas é de que ela teria vindo da África, porque existe uma tradição de muitos anos até hoje de tocadores de harpa na África. Então acredita-se que uma das teorias é que ela teria vindo até o norte, né, por várias tribos, foi levada até o norte da África. Do norte da África foi para o sul da Espanha, do sul da Espanha foi ali passando por toda a Europa até chegar na Irlanda. A outra teoria é a de que ela teria se originado na Mesopotâmia, na região ali da Mesopotâmia, né? E aí passaria também por várias tribos e tal, vindo ali pela Alemanha Oriental não, né? Pela Europa Oriental, Alemanha, Inglaterra e depois da Inglaterra, a Irlanda. Não se sabe, né? São especulações, são teorias, então não é definitivo, nenhuma dessas teorias é definitiva. O que se sabe é que entre os séculos 7 e 8 tem-se a primeira representação, né, ou de algo que parece uma harpa, que lembra uma harpa, em cruzes de pedra, aqui na Irlanda, né? Então, em cruzes de pedra você vê, só que é uma harpa que é meio assim, é um instrumento que é mais assim quadrado, tem 4 lados, não é bem a harpa irlandesa. Da harpa irlandesa mesmo, essa triangular, que é, né, a característica dela, tem-se uma representação ali por volta dos anos 1000 no santuário de St. Mogue, que é essa figura aqui do rei Davi tocando uma harpa triangular, que é a harpa irlandesa, né? Na verdade, essa é a principal característica da harpa irlandesa, que é ela ser triangular, diferente de outras harpas em várias outras tipos de harpas que existem, né? Então, a tradição da harpa, né, a harpa em si, foi uma tradição muito importante no início da sociedade e da civilização gaélica. Para os líderes irlandeses, líderes gaélicos da época, a pessoa mais importante na comitiva dele era o poeta. Por quê? Porque o poeta, se ele fosse ali amigo do líder, né, tivesse ali uma boa relação, ele poderia tanto escrever coisas ótimas, né, falar sobre os feitos heróicos das batalhas, falar bem dele, fazer músicas e tal, como poderia, se a relação não fosse tão boa, falar mal dele, né, ridicularizar, escrever, fazer piadas sobre ele e sobre suas fraquezas. Então o poeta era muito importante. Só que o poeta, ele só escrevia as coisas, as poesias, as músicas. Ele não recitava. Ele tinha um cara que recitava isso, que era o reciteur, não sei como é que fala, deve ser, né? É um cara que recitava as poesias para ele. E esse cara era sempre acompanhado do arpista. Eu acho que é arpista, né, gente? Eu procurei e não vi esse termo, mas eu acho que é arpista. Pois bem, ele era sempre acompanhado por um arpista, por um tocador de harpa. Então, esse tocador de harpa era muito importante. E eles eram músicos, assim, incríveis. Eles eram reverenciados nessa cultura gaélica.
Eles estudavam assim 20 anos a técnica, para poder aprender a técnica, para poder saber acompanhar esses recitais de poesia. Então eles eram músicos assim extremamente capazes e talentosos. As harpas de antigamente não eram como as de hoje, né? Elas eram feitas com cordas de arame. Então, para tocar essas harpas, eles tinham que usar as unhas. Agora imagina, conforme para você poder tocar um instrumento com corda de arame, a corda de arame é dura. E conforme elas tinham que ser grandes, só que conforme você cresce a sua unha, ela vai ficando fraquinha, né? Ó, a minha até não são tanto assim. Mas para você conseguir tocar arame, né? Mesmo as minhas unhas que são super fortes, você precisa ter unha muito forte, porque é duro. Então o que eles faziam? Esses arpistas, eles costumavam passar cera nas unhas, cera nas unhas para deixar elas bem resistentes, né, bem fortes, para poder tocar. E essas unhas acabavam virando quase garras, assim. Então eram umas unhas bem fortes para eles poderem dedilhar aquele arame todo. E elas eram tão importantes, a música dele, né, a função do arpista era tão importante que a unha dele era protegida por lei. Então, se você brigasse com um arpista, além de você tomar uma unhada na cara, de uma garra, praticamente, acontecesse qualquer coisa nessa unha, meu querido, você tinha que indenizar esse arpista, porque elas eram protegidas por lei, né? De tão importante que a música deles era. Então, esses arpistas ficaram com uma reputação assim conhecida por toda a Europa, né, de quão bom eles eram, principalmente porque em 1169, depois da conquista normanda, né, o príncipe John veio até a Irlanda com um clérigo chamado Geraldo Cambrensis, não sei o nome direito, e eles vieram para cá para verificar o que eles tinham conquistado, né, para ver quais eram os espólios de guerra, o que eles tinham conquistado após a guerra. E aí, quando eles chegaram aqui, eles ficaram horrorizados. Eles ficaram horrorizados, porque para eles, os irlandeses eram bárbaros, né? Era absurdo, porque os chefes irlandeses, né, os líderes irlandeses, eles caçavam ao ar livre, eles iam pescar, eles eram bárbaros, porque não eram como os reis ingleses que estavam ali em seus castelos e tinham serviçais para fazer tudo para eles. Não, eles metiam a mão na massa, então eles estavam na mata, eles estavam nos rios, correndo, né, fazendo toda aquela coisa, né? Eles eram ativos, eles não eram simplesmente ali no castelinho de Buenos. E para eles aquilo era uma coisa absurda, que como que eles podiam passar tanto tempo no mato, fazendo aquelas coisas que só serviçais fariam. E aí eles fizeram um relato, quando eles voltaram para Inglaterra, né? Eles escreveram um relato sobre a Irlanda, falando super mal, falando que era um povo bárbaro, não civilizado, né? Eles não eram civilizados, mas tinha uma coisa que era boa sobre os irlandeses. A única coisa que redimiu os irlandeses foi a harpa, a música, né? Eles acharam maravilhoso a forma como os arpistas acompanhavam os recitais de poesia, como eles tinham habilidade, a música, a qualidade da música, da técnica, de como eles conseguiam deslizar ali os dedos nas cordas. Aquilo para eles disseram que foi a coisa mais incrível que eles já viram em toda a vida. Foi o melhor que eles já tinham visto em toda a Europa, basicamente, né? Então, eles ficaram extremamente famosos por causa disso, né? Porque ficaram conhecidos mundialmente, não mundialmente, mas em toda a Europa, como músicos extremamente habilidosos. Ou seja, a Irlanda era um lugar estranho, porque ao mesmo tempo que o povo
era muito bárbaro, de costumes bárbaros e tal, eles tinham uma cultura e uma música tão avançadas que eram as melhores de toda a Europa. Eles não conseguiam entender como que os irlandeses conseguiam ser esses dois opostos, né? Foi então, a partir daí, que a harpa começou a ser associada à Irlanda, né? A harpa mais antiga que tem, né, que existe até hoje em dia, com cordas de arame e tal, é a harpa de Brian Boru, ou a harpa da Trinity College, porque ela está em exibição até hoje ali na Trinity, ali no centro. O Brian Boru, ele foi um dos High Kings, né, um dos líderes principais dos reis supremos, dos altos reis da Irlanda. E diz a lenda que ele tocava harpa e que antes da batalha de Clontarf, que foi uma batalha importante, onde ele lutou contra forças vikings e contra os outros reis de Dublin e de outras partes da Irlanda, né? Diz a lenda que ele tocou a harpa antes dessa batalha, né? Ele tocou uma música na harpa antes dessa batalha. Então ela era tão importante que antes de uma luta ele quis tocar essa harpa para abençoar essa luta, né? Essa batalha que ele ganhou. Morreu na batalha. Depois da batalha, na verdade, ele ganhou. Depois da batalha ele foi assassinado, mas ele venceu a batalha anyway. E só que essa harpa que está na Trinity College não é a harpa do Brian Boru, porque a batalha de Clontarf foi em 1014 e essa harpa que está lá no mesmo estilo, com as cordas e tal, ela foi datada de mais ou menos o século 14 ou 15. Então não é a batalha, a harpa dele, mas é do estilo da época, entre aspas, né? Então se considera, e acabou que a lenda ficou sendo como se essa harpa fosse dele, né? Depois, mais pra frente, né, no reinado de Henrique VIII, teve a primeira emissão da moeda irlandesa, né? Ela era emitida na Inglaterra, mas circulava aqui na Irlanda, e tinha essa harpa aqui, que é a harpa com uma coroa em cima. Então foi o primeiro símbolo literal, né, da Irlanda associado à harpa, onde você tinha escrito aquilo, né? Antes era só um símbolo, todo mundo relacionava, mas aí a partir daí esse símbolo estava ali, estampado. Ali, aquilo era a Irlanda. Então a Irlanda com a coroa em cima, ou seja, a Irlanda dominada, sujeita, né, ao domínio inglês. E depois, em 1603, você tem esse brasão aqui do rei James I, né? Onde você vê a harpa ali no cantinho inferior direito de quem olha, né? Também a harpa dourada com o fundo azul, né? Representando a Irlanda. Esse fundo azul, essa harpa no fundo azul, ela é quase sempre relacionada em contextos coloniais, né? Em contextos de domínio colonial. Então, novamente, é uma harpa representando a Irlanda, só que num contexto colonial. E ela se você olhar, ela é um pouquinho diferente da harpa anterior, onde tinha a moeda, né? É um pouquinho diferente, não muito, mas já é um pouco diferente da primeira harpa que a gente tinha ali desenhada. Aí então, no século XVII, tiveram duas batalhas muito importantes, onde as forças irlandesas foram derrotadas, né? E essas duas batalhas, elas modificaram muito a sociedade irlandesa. Por quê? Os líderes irlandeses, os líderes gaélicos que foram derrotados, mas não morreram, eles fugiram da Irlanda. E eles foram buscar refúgio em outros países ali no continente, né? Então foram ou para Espanha, ou para França, ou para Bélgica. E aí quando eles saíram do país, eles levaram com eles os arpistas. Ou seja,
aqueles arpistas que faziam parte da comitiva deles, né, que estavam sempre com eles, eles levaram como forma de status, como forma de prestígio, porque os arpistas eram conhecidos na Europa toda, né? Os arpistas irlandeses eram conhecidos na Europa toda. Então era assim, né? Muito chique, né? Bem, você ter o seu próprio arpista, né? Então chegava no país já com algum status, né? Não chegava simplesmente como um refugiado. Só que aí os outros arpistas que eram associados aos líderes que tinham sido derrotados e tinham morrido nas batalhas, eles ficaram sozinhos, né? Ficaram aí perdidos, sem ninguém. E tiveram que se virar, tiveram que ficar aí buscando o seu ganha-pão todos os dias. E aí no final do século XVII e começo do século XVIII, teve a ascensão protestante, né, como forma de poder. Então eles eram muito influentes na política e na sociedade irlandesa como um todo. E aí o que aconteceu é que eles se tornaram os patronos desses arpistas que não eram associados a nenhuma família e a nenhum líder. Eles começaram a contratar esses arpistas para tocar nos jantares, né, nas casas deles mesmo, né. Então esses arpistas viajavam a Irlanda toda, de família em família, de casa em casa aí, tocando. Às vezes ficavam assim uma semana na casa dessa família tocando todas as noites para eles. Inclusive eles davam aula de música para as crianças quando tinha criança, eles escreviam músicas para essas famílias. Então é basicamente essa a função que eles tiveram, né, durante esse período, porque, né, gente, boletos, né, existem contas a serem pagas nessa vida. Então, no século XVIII, a forma da harpa mudou. Por quê? A ascensão protestante os protestantes precisavam de um símbolo que representasse eles, né, que representasse essa força que eles eram. Então, eles escolheram, obviamente, a harpa. Só que eles mudaram essa harpa para essa aqui, que é uma harpa com forma de mulher, né? Uma harpa alada com forma de anjo, mulher. Só que ela tinha uma coroa em cima. É que eu não achei essa porcaria desse símbolo em lugar nenhum. Não achei lugar nenhum no Google o símbolo dessa harpa com a coroa em cima. Mas era assim, justamente para, né, representar a nossa amiga coroa inglesa ali, sempre envolvida, né? Você não pode largar, você pode ser irlandês, mas não pode esquecer da coroinha que tá ali. Então, no começo era assim. Essa mulherzinha, não sei se vocês sabem, mas a Irlanda também era conhecida como Hibernia, né? Era um outro nome da Irlanda, era Hibernia, que é a Éireann, eu não sei falar direito, gente, mas é aquele Éireann, né, em gaélico. Ela representava a Irlanda, então eles escolheram essa mocinha alada como para estar ali junto. Você já tem os dois símbolos, a Irlanda e a harpa, que são, né, é uma harpa super irlandesa. Só que ao longo do século XVIII você já começa a ver algumas representações dessa harpa sem a coroa, justamente para você começar a ter a ideia, né, a mensagem de que os movimentos revolucionários estavam começando a crescer e eles já não queriam mais ser dominados e ser governados, né, por uma potência estrangeira. Então você já começa a ver alguns elementos, alguns desenhos dessa mesma harpa, só que sem a coroa. E aí vários movimentos políticos começaram a surgir no século XVIII, né? Entre um deles tinha o movimento voluntário, que surgiu em 1778. Bom, o movimento voluntário, ele era basicamente uma força militar
que foi criada para defender a Irlanda de invasões, tanto da França quanto da Espanha. Mas eles eram também um movimento revolucionário, entre aspas, então eles já tinham um pouco essa ideia de que a Irlanda tinha pouco controle sobre as próprias finanças, eles achavam já que tinha muita influência de fora e eles já queriam ter esse controle sobre os próprios impostos, queriam um parlamento irlandês, eles queriam poder controlar as exportações e importações por eles mesmos, então eles não queriam mais tanta influência de uma força estrangeira dentro da Irlanda. E aí no cabeçalho de um dos jornais deles, né, eles já tinham a forma dessa harpa, né, irlandesa com a Hibernia, né, só que também com outros símbolos, então não era mais só a harpa, ela era rodeada com alguns outros símbolos, então ela tinha acho que 2 voluntários em cada lado, eu também não achei nenhuma foto desse símbolo, mas ela tinha mas o que eu pesquisei dizia que elas tinham 2 voluntários em cada lado, eles estavam armados, né? Então tinha 2 voluntários em cada lado dessa harpa. Tinha uma coroa, só que essa coroa não era mais a coroa inglesa, era uma coroa irlandesa que era toda diferente, era mais pontuda, tal, era uma coroa que chamava coroa antiga ou coroa irlandesa. E eles já tinham uma frase que dizia Libertas et Natale Solum. Acho que é assim, não sei falar latim, sorry se a pronúncia não está certa. Mas essa frase significava liberdade e o meu solo nativo. Então, ela já simbolizava uma soberania irlandesa, não mais uma soberania inglesa. Então, esses ideais de liberdade, de independência, já vinham se manifestando ali sutilmente, mas já vinham aparecendo, já vinham sendo colocados ali em vários símbolos. Aí o parlamento irlandês foi constituído em 1782, naquele prédio onde hoje é o Bank of Ireland, lá no centro, sabe aquele Bank of Ireland bem grande, em frente a Trinity College. Eu tenho um vídeo meu no Instagram sobre uma característica específica desse prédio, né? E então era lá esse parlamento irlandês. E aí em 1791 surgiu um movimento chamado United Irishmen. Esse movimento, ele já queria uma separação assim, total, né? A separação completa da Irlanda com o Reino Unido. Então eles já eram mais radicais, já era um movimento assim mais radical. Eles não queriam só que a Inglaterra parasse de controlar. Não, eles queriam que não tivesse mais nada a ver. Eles já queriam ficar totalmente separados. Então o selo deles é esse aqui, né? Era esse selo aqui, que é de novo a harpa, né? Sempre ali. E tem essa frase que diz assim, it's a new string and shall be heard, né? Que é uma nova corda e será ouvida. Essa corda, né? O que acontece? Quando você troca a corda de um instrumento, né? O que acontece com ela? Esse instrumento, o som que ele produz é melhor, é mais claro, é mais perfeito, né? Fica muito melhor quando você troca as cordas depois de um tempo. Então era essa a metáfora, né? Para você trocar as cordas da harpa, você teria uma nação melhor, né? Então você trocando a corda da harpa, a gente tem uma esperança de um futuro maravilhoso, uma nova nação e tal. Então, eles também usavam a mesma harpa, né? E no cabeçalho dos jornais deles,
No mais famoso, né, no mais popular deles, o Northern Star, tem esse símbolo aqui, que é a harpa tá bem ali escondidinha, quase não dá pra ver, coitada, com todos os símbolos que tem em volta, mas ela tá ali. Só que aí ela tá no centro, ela não tem mais a coroa, então ao invés da coroa ela tem essa estrela, né, essa estrela enorme. Tem duas figuras femininas, uma de cada lado, uma delas está segurando a balança e uma espada, né, que se não me engano é o símbolo da justiça, é isso que eu acredito, que deve ser o símbolo da justiça, não lembro, não sou dessas que lembra. E na outra a outra está segurando um ramo de oliveira. Então esses ideais são nada mais de justiça, ou seja, de igualdade e liberdade, que são os ideais da Revolução Francesa, que já estavam sendo incorporados ali na política irlandesa, né, que eram ideais justamente para você construir uma nação melhor, né, uma nação irlandesa melhor. Então a bandeira do United Irishman era essa aqui, né, que é a harpa, aquela harpa feminina alada, só que ela tá num fundo verde. Lembra que eu falei do fundo azul, que era geralmente num contexto colonial? Pois é, eles passam a usar ela num fundo verde, né? Que é a nossa querida Ilha Esmeralda, né? Porque aqui é muito verde. E teve uma rebelião em 1798, que também, novamente, as forças irlandesas foram derrotadas, mas ela incendiou ainda mais os ânimos, né? Então ela serviu para dar um tom para os próximos movimentos que começaram a vir no século XIX. A harpa irlandesa começou a ser muito mais recorrente, principalmente essa aí que é num fundo verde, né? Começou a ser muito mais recorrente durante todo o século XIX. Então ela estava assim por todo lado, né? Você tinha harpa em todos os lugares. Você tinha harpa em jornais, você tinha harpa nos movimentos revolucionários que foram aparecendo, sempre tinha a harpa. Era um instrumento muito tocado, começou a ficar na moda, né? Você tocar a harpa. Inclusive era um sinal de patriotismo se você tivesse uma harpa em casa, mesmo que tu deixasse ali, deixasse ela ali pendurada na parede e nunca tocasse, era um sinal de identidade irlandesa, um sinal de patriotismo seu ter uma harpa em casa. E aí, principalmente depois da aprovação do ato de unidade, né, que foi ou união, né, unidade ou união, que foi o que criou o Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda, né? Você vê, Grã-Bretanha e Irlanda. Os irlandeses eram uma parte do reino, mas eles não eram considerados britânicos, nunca foram, né? Nunca foram. Então era o Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda, né? Esse símbolo se tornou muito mais importante nessa época. E teve um músico muito conhecido, muito famoso, chamado Thomas Moore, que usou muitas vezes o símbolo da harpa nas suas músicas nessa época, né? Então ele fazia metáforas com a harpa como um instrumento que não servia somente para contar os seus feitos heróicos, né, de batalhas e tal, mas ele tinha quase como um poder mágico, né, de restaurar a Irlanda, né, de transformar a sociedade irlandesa para melhor, né, de melhorar a sociedade irlandesa. Então ele louvava a harpa como um símbolo mesmo, né, como esse símbolo que já era o símbolo irlandês da época. A harpa se tornou tão popular no século XIX que um harpista e fabricante de harpas muito famoso chamado John Egan, que ficava ali na Dawson Street em Dublin, ele modernizou a harpa irlandesa. Então era essa harpa aqui, né, que
ela já não tem mais a Hibernia, né? O formato dela já é um pouco diferente. E aquelas cordas de metal que você tocava com os dedos, né? Com as unhas, você já não era mais usada. Então eles já trocaram ele já trocou essas cordas por cordas de tripa e nylon, que eram o mais usado na época em outras harpas pela Europa. As harpas de hoje em dia, né, as harpas irlandesas de hoje em dia são todas baseadas nesse modelo que o John Egan inventou. Aí depois da emancipação católica, em 1829, o poder continuava na mão dos protestantes, né, que eram a classe dominante na Irlanda, né. Eles eram a minoria, mas eles eram os mais influentes, eles eram descendentes de ingleses, né? Eles eram descendentes dos ingleses, eram irlandeses nascidos ali, mas descendentes de famílias inglesas e tal. E esses irlandeses católicos resolveram reclamar para si, né? Não só para si, mas principalmente para si, essa descendência gaélica, porque eles tinham uma nacionalidade irlandesa em comum com os irlandeses protestantes, né? Mas eles resolveram reclamar para si. Então, ao invés dos irlandeses originais, né, os irlandeses principalmente, obviamente, os católicos, reclamarem para si essa identidade cultural, essa identidade genealógica, digamos assim, gaélica, como eles não eram os mais influentes, os mais ricos, quem estava ali, começou a reclamar a se associar com essa identidade irlandesa inicial, gaélica, quem começou a absorver isso na sua identidade cultural foram os irlandeses protestantes, né? Nessa época, no século XIX. Então, como eles estavam absorvendo essa descendência irlandesa que eles não tinham exatamente, né, descendência gaélica que eles não tinham, eles procuraram a harpa de novo. Só que a harpa feminina, aquela harpa alada, ela já não era mais relevante, porque já tinha sido, né, como se diz, deixado, ela já não fazia mais parte, né, já tinha a harpa moderna do John Egan e já não representava, né, mais aquilo, porque eles queriam algo que representasse a descendência irlandesa. E aí o que eles escolheram? A harpa de Brian Boru, of course, né? Óbvio. E então ela se tornou literalmente, a partir daí, o símbolo da identidade irlandesa. E ela é até hoje, é essa harpa que vem nas correspondências do governo, em várias coisas, é essa harpa mesmo aqui que existe. E aí, a partir de 1840, o movimento político dominante era o movimento do Daniel O'Connell. O Daniel O'Connell, nada mais é não, né? O Daniel O'Connell, ele era britânico, nascido na Irlanda, né? De descendência britânica, mas nascido na Irlanda. Protestante, obviamente, né? E ele era muito associado com a harpa. Ele gostava de estar associado com a harpa. Tanto que ele criou um movimento que se chamava a Repeal Association, que ela era repealing justamente o ato de união, né? Porque ele queria que a Irlanda fosse independente, né? Entre aspas, né? Na verdade, ele queria que tivesse o parlamento, que tivesse o controle total, mas que ainda fizesse parte do Reino Unido. Ou seja, ele queria uma coisa que não dava para ter, né? Não tem como você fazer parte do reino da rainha e não responder para a rainha, né, amigo? Vamos entender isso aí. Vamos entender qual lado você tá. Mas ele queria. E ele sempre foi, assim, ele também trabalhou pelos direitos dos católicos irlandeses, porque ele entendia a Irlanda como uma coisa só. Ele não via essa diferença entre católicos e protestantes. Então ele sempre foi uma pessoa que trabalhava pela igualdade dentro da Irlanda.
Então, esse Repeal Association, o símbolo deles era esse, né? Então, no cartão, no crachá, né? E até no jornal que tem ali em cima, o símbolo da Irlanda era a harpa do Brian Boru, a coroa e aquele God Save the Queen ali em cima, né? Porque, né? Ele queria manter relações com a coroa inglesa, ele não queria separação total, ele queria separação parcial, digamos assim. Que era mais ou menos o que eles já tinham, né, gente? Vamos lá, vamos sonhar mais alto. E aí, diziam que ele absorveu tanto essa identidade, ele queria tanto ser associado à harpa, que não só ele tinha esse símbolo na associação dele, no movimento que ele criou, né? Ele, inclusive, quando ele ia para reuniões, quando ele ia para os comícios e tal, ele levava um arpista. E esse arpista, meu amor, ele não vinha basiquinho, não. Ele vinha com um traje de bardo, ele tinha um chapéu, sabe assim? Ele vinha com cabelos esvoaçantes, uma barba, então assim, ele tinha ele queria que as pessoas vissem ele como uma reencarnação do século XIX de um líder gaélico. Era isso que ele queria, então ele queria que as pessoas vissem uma harpa, vissem um arpista e pensassem nele, sabe assim, algo do gênero. E aí, além dele, obviamente, outros movimentos também também usavam a harpa como símbolo, e a harpa do Brian Boru começou a ser utilizada para agitar os movimentos de independência, os movimentos de separação e tal. Então, no século XIX estava assim, borbulhando de harpa do Brian Boru para todos os lados. Então, a partir do século XX, a harpa irlandesa é oficialmente reconhecida como símbolo oficial, né, o símbolo oficial da Irlanda, né? A partir de 1922, quando tem a fundação do Estado irlandês, ela é incorporada ao governo irlandês. Então, a harpa do Brian Boru, apesar de não estar na bandeira e não ser protegida pela Constituição irlandesa, ela é oficialmente um símbolo da identidade irlandesa. Ela é uma harpa virada para a esquerda, né? A carinha dela é orientada para a esquerda e as cordas dela são verticais. Agora, por que as cordas são verticais? Você me pergunta. Porque essa ênfase que eu dei nas cordas verticais? Por quê? Quando eles estavam desenhando o brasão, né, com a harpa irlandesa do Brian Boru, eles tinham feito ela com as cordas na diagonal, né, normal, como as cordas geralmente são, né, que a gente geralmente imagina as cordinhas ali na diagonal. Só que, quando os irlandeses viram, que é o que eu falo, o irlandês pegou ali, a galera pegou ali no detalhe, entendeu? Quando eles viram aquelas cordas nas diagonais, eles ficaram loucos. Eles falaram, não, essas cordas diagonais aí, essa harpa, ela já estava no British Royal Standard. Ele já estava, essa harpa, na época dos britânicos. A gente não pode ter nada associado aos britânicos no nosso governo novo. É um governo totalmente separado, totalmente novo. Não pode ter nada britânico. Então eles tiveram que redesenhar o brasão com as cordas na vertical. Então, lembre-se, a harpa oficial do governo irlandês, ela está com a carinha virada para a esquerda e as cordas na vertical. Além disso, né, obviamente, você encontra essa harpa em todos os lugares, né? Você vê ela às vezes nas bandeiras que eles põem no Rio Liffey, eles têm essa bandeira no passaporte irlandês, essa bandeira ou essa harpa tá no passaporte irlandês, né? Ela tá nas comunicações do governo, então quando você recebe uma carta do Revenue ou alguma coisa, mesmo que aquele departamento específico não use a harpa, que é pouco, mas não use a harpa como símbolo do departamento,
No envelope quase sempre vem ali, aquele envelopinho no cantinho, tem uma harpa, a harpa do Brian Boru ali, do governo. Então, além disso, também tem o símbolo da Ryanair. O símbolo da Ryanair também é uma harpa. E o nosso símbolo da nossa querida Guinness também é uma harpa. A diferença é que na Guinness, não sei se vocês repararam, ela é virada para o outro lado, né? A harpa da Guinness é virada para o outro lado. E provavelmente as cordas estão na diagonal. Mas a harpa é virada para o outro lado. Por quê? Vocês me perguntam. Eu vou explicar para vocês. A Guinness, no século XVIII, aliás, no século XIX, quando a harpa era famosíssima, né? Quando ela começou a ser principalmente considerada um símbolo de patriotismo, você tem a harpa, como eu tinha dito e tal. O que a Guinness fez? Eles decidiram incorporar, obviamente, esse símbolo de patriotismo no emblema deles, né? Da cerveja. Óbvio, no produto deles mais vendido tinha que estar a harpa, porque era um símbolo de patriotismo, né? Então eles colocaram a harpa do Brian Boru como marca registrada da cerveja. E eles registraram isso. Então, quando o governo irlandês quis usar a harpa como símbolo, né, do governo, eles não conseguiram, porque ela estava virada para o mesmo lado. Então, o que eles fizeram? Viraram ela para a esquerda, para ficar diferente. Então, é por isso que a harpa irlandesa do governo é virada para a esquerda e a harpa da Guinness é virada para a direita. Não é o contrário, eu achei que era o contrário. No começo eu achava que a Guinness foi registrar e teve que virar. Mas não é o contrário, a Guinness é antiga, a cerveja, a harpa da Guinness, lógico, a Guinness existe há 1 milhão de anos, né? A harpa da cerveja é anterior à harpa do governo. Então o governo teve que virar a harpa pro outro lado para poder usar ela como símbolo. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. É um vídeo longo, óbvio, né? Porque conta a história toda aí, mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tem alguma coisa que vocês queiram que eu pesquise, me fala, que eu pesquiso, né? Se tiver algum assunto específico que vocês gostem, fala aí nos comentários que eu pesquiso. Deixa um like, né? Deixa esse joinha aí para eu poder saber que vocês gostam do vídeo e para ajudar na divulgação. E se vocês puderem, se inscrevam no canal, por favor, né? Ativa o sininho, se inscreve no canal que eu vou tentar postar aí toda semana vídeos sobre a Irlanda, sobre a história irlandesa, curiosidades e o que mais me der na telha e o que vocês pedirem, se vocês pedirem, tá bom? Obrigada, gente. Tchau!